Bem, amigos, se para você chegou aquele momento que você quer deixar os meros humanos para trás e quer dar um new level em seu setup, com certeza chegou a hora de você fazer a modificação do seu HD. E para ajudar você que está com esse intuito, hoje eu trago uma ótima opção que é o SSD da Corsair, o NVme MP510. Se você quer ficar sabendo tudo sobre esse SSD e você quer aprender a escolher o seu SSD NVme, fica comigo até o final do vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Richard Hardware. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Richard, eu sou analista de suporte, sistemas e reviewer. O MP510 SSD NVme da Corsair, esse modelo que tem em mãos é um modelo de 480 GB, capacidade que atende bem a vocês, se vocês não forem muito adeptos a instalar vários e vários jogos que vocês nem chegam a jogar. Mesmo tendo experiência com esse tipo de produto, eu não deixo de me surpreender. Sempre quando eu abro uma caixa de um NVme e vejo o quão minúsculo é, o form factor dele é 2280, isso significa que ele mede 8 cm por 2,2. E eu já vou começar com a primeira dica. Sempre quando você fazer a instalação do NVme na sua placa-mãe, observe bem aquela porquinha que ela deixa na mesma altura o seu NVme. Nunca, de forma alguma, você vai instalar sem aquela porquinha. Ela faz exatamente o ajuste para que não aconteça o seu NVme ficar dobrado para baixo, e isso pode acarretar em problemas, quebrando. A instalação é bem simples e rápida. No meu caso, meu PC de testes, ele já está com o NVme da XPG, que está com SEO instalado. Por esse motivo, eu vou ter que instalar o segundo no slot que fica embaixo da placa de vídeo nesta Z370 Game. Atente bem, esse não é o melhor cenário para você fazer a instalação de um SSD NVme. Como ele utiliza componentes sólidos e esquenta bastante, além de esquentar bastante, está embaixo de uma peça, a placa de vídeo, e ela esquenta também bastante. Então isso pode gerar um superaquecimento desnecessário. Caso sua placa-mãe tenha mais de um slot M.2, sempre tente escolher o slot que está longe da placa de vídeo. A embalagem é compacta e o blister protege contra impactos oriundos de transporte. É um SSD manual e folheto de garantia. E a terceira dica que eu tenho para deixar para vocês é, nesse caso do MP510, ele não vem com um dissipador, normalmente aquela folhinha de alumínio, ele vem com um adesivo dissipador, e isso gera uma temperatura um pouco mais elevada, como por exemplo, como eu fiz o teste dos dois, do XPG e do MP510, eu pude observar que a temperatura normalmente do XPG ele fica em torno de 6 graus abaixo do MP510, mesmo o XPG estando o sistema operacional instalado nele. Os 480 GB do NVme MP510 da Corsair são compostos por um controlador Phison PS5012E12, que usa o protocolo NVme revisão 1.3, velocidades nominais de 3.480 MB para leitura e 3.000 MB para escrita. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, na caixa está escrito apenas até 2000. Depois, durante os testes, a gente vai tirar a nossa dúvida. Esse NVme ele é do tipo PCI Express Generation 3 X4 M.2. Verifique a compatibilidade da sua motherboard. Com relação aos chips de memória TLC NAND 3D com escrita de 3 bits por célula, temos 4 chips de 120, sendo 2 de cada lado, totalizando os 480 GB. Ao lado da controladora, temos também o chip de memória cache. Agora chega desse monte de sopa de letrinhas que eu sei que o que interessa para você que está aí assistindo ao vídeo, são os testes. Então vamos embora logo para ver como ele se comporta. Primeiramente, vamos dar uma checada nas condições gerais dele. E aparentemente está tudo funcionando de boas, 480 GB ligado, provavelmente foram feitos os testes, então não tem nem 0 horas de utilização, está tudo funcionando perfeitamente, aparentemente. E o primeiro teste que eu vou executar é o clássico Crystal Disk Mark. Os testes de leitura começam e de repente o teste de escrita dá muito abaixo da média informada pela fabricante. E eis que quando abro o sensor de temperatura do AIDA,
descubro que a temperatura está chegando a 70 graus, que é o limite para o bom funcionamento. Por esse motivo, continuei os testes fazendo de 1 em 1 e os números ficaram absolutamente dentro da média informada pela fabricante. Lembrando que para cada teste desse eu esperei ele voltar para uma média de 50 graus, que era a temperatura que ele estava funcionando. Um outro ponto que eu já quero deixar claro aqui para você é que a temperatura ambiente, no momento que eu fiz os testes, não estava muito baixa, né? Aqui é o Rio de Janeiro, então já pode se esperar. Estavam em torno de 30 graus, 29, 30 graus. Durante o review do NVme da XPG, que está instalado no meu setup, eu já havia dito para vocês tomarem cuidado com a temperatura. Conforme a temperatura aumenta, vai gerar throttling. E isso foi importante acontecer aqui para vocês verem que se a temperatura aumentar bastante, você não tiver um bom sistema de dissipação, vai gerar queda de desempenho no seu setup e às vezes você vai ficar tentando achar o porquê que o seu FPS está caindo que nem louco, quando na verdade é o seu NVme, o seu SSD, o seu HD, que pode estar chegando a temperaturas bastante elevadas. E outra dica que eu posso deixar para vocês é que atualmente as placas-mães já vêm com um dissipador de muito melhor qualidade do que esses dissipadores que vêm geralmente nos NVmes. Se a sua placa-mãe tiver esse dissipador, trate de utilizá-lo, que aí você não vai ter problema nenhum. E aí, o que vocês acharam do produto? Seus comentários no campo de comments para a gente bater um papo virtual e muito saudável. Muito obrigado para você que ficou comigo até o final do vídeo, sem pular, porque isso é importante. Você está vendo um vídeo de testes, né? Você vai ficar pulando, você em algum momento pode perder alguma informação bem crítica. Me despeço por aqui, deixando um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.